O Vasco vai voltar a competir com o Flamengo em 2024? Bem, essa é a opinião do Fui Clear, né, um comentarista de futebol, no podcast do Mundo GV, dando a opinião dele a respeito. Dizendo que em 2024 o Vasco vai voltar a competir esportivamente com o Flamengo, vai voltar a ser o rival, vai voltar a incomodar, vai voltar ali a ser um adversário realmente bem duro para o Flamengo, né? E a alegação dele é que, embora o Flamengo tenha uma receita muito superior ao Vasco, em algum momento, ele acha que em 2024, o Vasco vai chegar a um nível de receita, ali uns 500, 600 milhões, que essa diferença do Flamengo de 1,3, 1 bilhão e meio para 500 milhões, 600, eu acho que o Vasco não está nem perto disso, mas que esteja, essa diferença na formação do time não vai ser equivalente, proporcional, por exemplo. O Flamengo tem o dobro do faturamento do Vasco, ou algo dessa natureza. Com esse dinheiro, o time que o Vasco montar não vai ser 2 vezes inferior ao Flamengo, vai ser muito mais próximo. E ele acredita que essa proximidade vai tornar esses embates, essa competição mais acirrada. E aqui eu vou dar essa opinião dele, e aqui eu vou dar a minha opinião. Eu acho que talvez no confronto Flamengo e Vasco, o jogo seja mais acirrado, mais competitivo. Na verdade, como já tem sido nesse Brasileirão, agora em 2023, fora o primeiro jogo que foi 4-1, e o primeiro tempo foi realmente um banho de futebol. No segundo tempo, o Flamengo só ali administrou para não se desgastar, já que tinha na semana um jogo na Libertadores. Mas o jogo já no segundo turno ele foi muito parelho, né? E ali muito em função também das contratações que o Vasco fez naquela janela que existe na metade do ano. O Vasco se reforçou, já estava ameaçado de rebaixamento, conseguiu inclusive sair do rebaixamento com uma campanha no segundo turno muito competitiva, muito boa, né? Então, esse embate entre os dois, eu acredito que sim, o Flamengo tem uma vantagem por ter jogadores mais decisivos, mas já existe ali uma competitividade, né? Já existe um embate mais duro. Mas o meu ponto é que, ok, talvez essa diferença de orçamento não seja suficiente para o Flamengo ter um time 2 vezes superior ao Vasco, né, proporcionalmente à diferença de dinheiro. Talvez não, como o Fui Clear falou, mas ainda é uma diferença para criar uma distância muito grande entre os dois em termos de competitividade nas competições. Aqui o Vasco se dispõe a ganhar nesse ano de 2024 e é o que o Flamengo se dispõe a ganhar em 2024. Claramente, os times estão em prateleiras muito distintas. O Vasco não vai entrar em nenhuma competição como favorito. Por exemplo, eu estava vendo no canal Vascaíno que eles estão com a expectativa de apenas não sofrerem para não cair. Ali no 12º lugar, 11º lugar, sem passar por sustos, já é mais do que comemorado por eles. Agora eu te pergunto, se o Flamengo tira o 10º lugar no Campeonato Brasileiro, o Vasco, pelo que eu estou vendo, vai comemorar. E o Flamengo? Provavelmente vai cair todo mundo lá na Gávea, porque se o Flamengo terminou em quarto agora, foi vice da Copa do Brasil e foi até as oitavas da Libertadores, já foi a sensação de uma das piores temporadas do Flamengo, imagina se ele igualar a sua expectativa que o Vasco tem. Então fica muito claro que as expectativas desses times, elas são muito antagônicas, muito extremas. A de uma está aqui, a de outra está aqui. E isso justamente explica a diferença dos dois times no orçamento. O Flamengo tem uma expectativa muito mais ambiciosa porque vai montar um elenco muito mais qualificado. Talvez o lateral do Flamengo, o zagueiro do Flamengo não seja 2, 3 vezes mais qualificados que o zagueiro do Vasco. Mas a oferta de jogadores com mais qualidades no elenco do Flamengo é sim muito maior que a oferta de qualidade nos jogadores do elenco do Vasco. Inclusive, quando falamos de jogadores decisivos, o Flamengo vai ter muito mais. E isso, talvez, no confronto ali de um jogo, não pareça de uma forma tão significativa, tão relevante. Mas ao longo de uma temporada tão cansativa, tão puxada como é a temporada no futebol brasileiro, onde times têm
os times que estão ali do meio da tabela para cima, tem sempre 3 competições, como Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, ou no caso dos times ali do meio da tabela para baixo, tem a Sul-Americana, tem o Brasileiro, a Copa do Brasil. Então esse calendário já te usa muito, te cansa muito, exige muito. E aí sim, a diferença de um elenco com muito mais peças de reposição, com muito mais qualidade para enfrentar essa temporada, faz toda a diferença. Então, o comentário que eu queria adicionar é que sim, no clássico ali, no jogo, um jogo só, talvez as coisas sejam mais parelhas, embora ainda acho que o Flamengo vai levar vantagem, porque, como eu disse, tem jogadores mais competitivos. Mas ao longo da temporada, nas competições, é óbvio que os dois times vão estar, sim, em extremos muito distantes ainda. E muito distante o Vasco de ser competitivo em relação ao Flamengo. Porque eu quero entender que competitividade, até pela grandeza do Vasco, seja disputar títulos com o Flamengo. E não apenas disputar um jogo onde ele pode ser bem duro e oferecer dificuldade para o Flamengo e eventualmente até ganhar. Eu acho, pela grandeza, história do Vasco, que ele se predispõe, se propõe a disputar títulos com o Flamengo e não disputar um jogo apenas. E para disputar títulos com o Flamengo, eu tenho uma convicção que não vai ser em 2024, vai precisar remar muito para chegar mais próximo possível e aí sim ter uma competição por títulos com o Flamengo e não apenas por uma partida. Bom, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal Flamenguista do Norte. Peço muito a sua ajuda para que ajude o canal a crescer, deixar aquele like para que o YouTube entenda como relevante esse vídeo, distribua para mais pessoas. Comentem aqui se vocês gostaram ou não do conteúdo, concordaram ou não, interajam e, claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos e amigas e até a próxima.